Bom dia, bom dia! Sexta-feira! Já começa essa mensagem dizendo que desde o início da semana que a espiritualidade está me convocando para gravar essa mensagem da sexta, porque os últimos dias, as mensagens aqui eu consegui antecipar, porque seria uma semana bem corrida, a última semana do semestre, então seria mais corridinho para mim. Aí eu adiantei e eu tava sentindo, eu gravei até quinta. Mas aí eles estavam me falando, grava sexta também, grava sexta também. E eu não dei atenção, não escutei minha intuição, estou aqui agora gravando na véspera para vocês. Então é uma mensagem muito esperada, assim, pela espiritualidade, né, o que vai ser transmitido aqui. E eu gosto de ser muito sincera nos processos com vocês. Primeiro porque eu não quero que vocês percam de vista a minha humanidade, eu sou humana, assim como todos vocês. E segundo, porque assim vocês conseguem perceber também que é um trabalho que é construído com muita delicadeza e com muito zelo da parte do divino e da minha parte também. Eu tento colocar o meu melhor aqui, a minha melhor energia. E por isso eu gosto de trazer os processos para que vocês se coloquem em presença e consciência e valorizem também esse servir. Vamos lá! Vou focar em um aspecto específico que acontece hoje e que é surreal, é como um portal aberto. Nós temos Marte em Sagitário fazendo um trígono com Quíron em Áries. Trígono é uma via aberta e extremamente positiva. Porém, no caso dessa sexta, temos umas nuances aqui que vai trazer um chamadinho, uma atenção. É um trígono? É, mas tem um chamado, atenção. Então vamos por parte. Marte é um planeta de ação, de movimento. Marte em Sagitário exige da gente coragem, porque Marte também é coragem. São duas egrégoras de elemento fogo, Marte e Sagitário, tá? Então Marte se sente bem na energia sagitariana, porque traz essa coragem, traz esse movimento. O elemento fogo está relacionado a tudo isso. Esse pioneirismo também, a vontade de encabeçar, a determinação marciana. E Sagitário é um signo de amplitude, de expansão, de crescimento, de evolução. Uma vez que Marte fala de movimento e de ação, nesse período de Marte em Sagitário, é a possibilidade que a espiritualidade nos traz de fazer movimentos grandiosos. Então, seja porque grandes movimentos vão acontecer na nossa vida, vão nos atravessar, seja porque você vai ser o agente que vai de fato movimentar as coisas na sua própria vida. Então temos aqui essa abertura nesse período, tá? Analisando agora Quíron. Quíron é um asteroide, um ponto kármico no zodíaco, que rege as nossas dores e as nossas feridas dessa encarnação e de outras encarnações também. Quíron em Áries, entendendo que a energia ariana, inclusive Marte rege o signo de Áries, diz sobre movimento, sobre ação, diz também sobre o nosso padrão de comportamento, porque as nossas ações estão relacionadas, obviamente, aos nossos comportamentos, certo? Então, Áries diz muito sobre os nossos padrões de comportamento. Então, Quíron em Áries está falando sobre isso, um processo de cura em relação aos nossos padrões comportamentais. Esse trígono entre Marte em Sagitário com Quíron em Áries, aqui é como se tivesse um portal aberto para acelerar esses processos de cura. Porque o elemento fogo, gente, está relacionado à agilidade, está relacionado à fluidez. O fogo, pensa como o fogo consome tudo muito rapidamente. Então, o fogo diz também sobre essa agilidade, essa velocidade. Então, temos movimentos rápidos acontecendo na vida de muitos de nós e curas internas profundas de feridas, de grandes feridas, lembra, Marte em Sagitário,
em aspecto com Quirón. Quirón que diz das nossas feridas, das nossas dores, né? Marte em Sagitário, movimentos grandiosos. Então, curas grandiosas, grandes curas estão acontecendo no nosso campo sutil, nos nossos corpos sutis. E como Marte e Áries também regem o corpo físico, presta atenção nisso que eu vou falar. Para algumas pessoas, aquelas que tiverem merecimento, pode receber algum tipo de alívio também em relação à saúde física. Algum tipo de bênção em relação à saúde física. Por que eu estou falando, colocando tanta ênfase no merecimento? Porque tudo está sempre relacionado a causa e efeito. Não tem um efeito sem causa. Nada acontece aleatoriamente. A pessoa que ganha na loteria, ela não ganha na loteria do nada para nada. Ela tem merecimento para isso. Certo? Assim como todos os outros processos, sejam eles facilitadores ou desafiadores na nossa vida, também estão relacionados a essa lei de causa e efeito. Então, tudo que te acontece por uma razão, tem um motivo. Acontece por causa de alguma coisa, causa e efeito, tá? Então, eu entendo que muitas vezes na vida a gente passa por situações extremamente desafiadoras. E eu gosto muito da maneira como Deus age, né? E o fato de eu estar aqui, ser eu a pessoa comunicando aqui para vocês, e eu tive uma vida, gente, que olha, sinceramente, desde criança eu pensava assim, nossa, minha vida dá um filme. De verdade, eu pensava isso quando era criança. Sempre pensei em escrever um livro contando a minha história de vida, e eu sempre pensei que esse livro viraria filme. Desde muito novinha, gente, estou falando assim, de antes dos 10 anos de idade eu já pensava isso. E eu passei a vida repetindo, verbalizando isso para as pessoas, né? Nossa, minha vida daria um filme. Um dia, uma amiga, em 2019, falou para mim assim, Lari, sua vida não daria um filme, não. Sua vida facilmente daria uma série de, no mínimo, 5 temporadas. E é real. Então, vocês não estão falando com uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que teve a vida tranquilinha, né? Eu realmente passei por muitos altos e baixos bem baixos mesmo, por situações assim extremamente desafiadoras na minha vida. Então, quando eu digo para vocês que eu sei que tem momentos que não é fácil, que a gente não entende, que a gente se sente injustiçado pelo divino, inclusive. Já comentei aqui em outros momentos do canal que eu já tive os meus momentos de birra com Deus, com o divino, com a espiritualidade, de romper, inclusive. Já teve momentos da minha vida que eu rompi o contato com a espiritualidade, entre aspas, né? Porque não tem como a gente romper completamente. Mas eu tentava ignorar o máximo que eu podia. Então eu entendo, mas hoje, com a consciência que eu tenho, eu consigo ter uma percepção de que tudo acontece por uma razão. Então tudo tem uma razão de ser, tem um propósito de ser, tá? Mas voltando aqui para a mensagem, isso foi um parêntese, porque eu levo com muita responsabilidade esse trabalho e eu não gosto de iludir ninguém. Então, quando eu falo aqui sobre possibilidades, essa semana mesmo eu falei, né, sobre a possibilidade de sorte, que tinha uma abertura para sorte. E hoje tem essa abertura também para a cura de saúde mesmo, de saúde física. Eu acho importante fazer esses adendos para que vocês possam se localizar. Que não é assim do nada para nada, não é estalar de dedos, não é pensamento mágico, é sempre merecimento. Certo, meus amores? Mas tem sim essa possibilidade aqui. Para quem tiver merecimento, tem um alívio em relação à saúde física. Outros pontos de abertura também. Nós temos, gente, um chamado para que possamos encarar a verdade, conduzir a nossa vida com verdade. O elemento fogo está relacionado à verdade e ao nosso verdadeiro eu também. Então não adianta você criar cenários na sua cabeça ou colocar pessoas em pedestais
e criar uma imagem daquela pessoa na sua cabeça, ignorar a realidade, ignorar os fatos, ignorar as ações. Temos esse chamado para que você lide com a situação como ela é e não como você gostaria que fosse. Então, se você está aí se iludindo com alguém específico, se iludindo com uma situação específica, está na hora de encarar a verdade e de finalizar o que precisa ser finalizado também. Marte tem um pilar, tem não um pilar não é bem a palavra, mas tem um aspecto específico da energia marciana que também fala de morte. Então, Marte em Sagitário está nos convocando a finalizar, porque morte não é só morte física, desencarne. Morte também são simbólicas, são finalizações, términos, aquilo que precisa acabar. Então, temos um chamado muito grande para finalizar, colocar um ponto final no que não ressoa com a nossa verdade. Urgentemente. Por que urgentemente? Porque estamos falando de fogo, é um trígono de fogo. Os movimentos que estão para acontecer na sua vida, eles vão acontecer com muita velocidade, mas você precisa finalizar. Seja aí um relacionamento que não faz mais sentido, e pode ser um relacionamento conjugal, um relacionamento afetivo sexual, mas pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento familiar, né, que precisa ser estabelecer limites, finalizar no sentido do estabelecer limites. Pode ser uma situação específica, pode ser um padrão de comportamento, pode ser um padrão mental, um padrão emocional que você vem carregando há muito tempo. Mas tem algo que precisa ser finalizado, porque um movimento grandioso vai acontecer na sua vida. Então tem uma limpeza acontecendo, alguns de vocês, inclusive, podem estar sentindo muito cansaço, já podem ter começado a sentir isso na quinta-feira, ontem, tá? Muito cansaço físico mesmo, aquela vontade de só ficar deitada. Outros podem estar passando por algum tipo de desconforto estomacal. Outros podem estar com dificuldade para dormir, porque está acontecendo movimentos no seu campo energético. O seu campo energético está sendo movimentado, chacoalhado. Então, isso acaba afetando também a nossa dinâmica aqui na Terra, né? A dinâmica do nosso corpo físico, seja a alteração no nosso sono, alteração também no nosso padrão alimentar, no nosso sistema aqui, né, digestório, enfim, para cada pessoa vai ser de uma forma. Beba bastante água, o nosso corpo pode ficar mais aquecido também. Estamos praticamente no verão aqui no Brasil, então isso, né, as temperaturas aí batendo recorde, meu Deus do céu. Mas você pode ter essa sensação mesmo do corpo superaquecido. Beba bastante água, procure regular também o seu sono, para que você possa receber essa carga energética da forma mais tranquila e plena possível, dentro das suas possibilidades, obviamente. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Um exercício muito importante. Gente, olha para a sua vida e comece a perceber em quais setores você está se iludindo ou você está se enganando, ou que você está aí, enfim, de alguma forma, fugindo da verdade, escapando da verdade, ou ignorando o que precisa ser finalizado, ou procrastinando também. Tá na hora de começar a encarar os fatos, a lidar com as situações como elas são e não como você gostaria que fosse, e a finalizar o que precisa ser finalizado. Então, inicie esse exercício o quanto antes, de reflexão mesmo. Intencione até as suas falanges espirituais, caso seja um movimento que você sabe que precisa fazer, mas não está tendo coragem. Intencione por coragem. Quando nós temos portais abertos, portais, eles... Bom, vamos lá. Abrir um parêntese aqui para explicar a energia de um portal. E portais acontecem com uma certa frequência, algumas vezes por mês. Às vezes acontece aí de não ter, por exemplo, na temporada escorpiana, acho que não teve portal, teve um só, não me lembro agora exatamente.
mas geralmente acontece mais de um portal por mês. E os portais, gente, eles funcionam como uma facilitação na comunicação com o divino e no processo também de levar e trazer do plano espiritual para o plano material. Então, digamos, um portal de cocriação. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe que já ao longo de 2023 aconteceram alguns portais de cocriação. Eu sempre coloco no título do vídeo. Sempre não, mas muitas vezes eu coloco no título do vídeo, portal de cocriação. Então, tem uma facilitação para que possamos materializar algo, concretizar algo. Se tem um portal agora, por exemplo, esse portal, que é um portal de cura, é um portal de movimentos grandiosos que estão para acontecer na sua vida, ele facilita a troca entre nós e o divino, para que possamos buscar algo que está lá no plano etérico, né, e trazer aqui para a Terra para ancoragem, ou até mesmo que a espiritualidade também traga informações para o seu campo energético. Então, o que eu sugiro que você faça? Intencione do final da tarde de hoje, porque esse portal ele vai acontecer exatamente à noite, tá? No horário aqui do Brasil. Quem está em outro país é só fazer a questão aí do fuso horário, adequar ao seu fuso horário, certo? Mas ele vai acontecer à noite, às 19 horas e 54 minutos, aqui do Brasil. Mas a partir da tarde, no meado da tarde, das 3 da tarde para frente, a gente já começa a sentir com mais intensidade. Então, se você sabe que precisa finalizar algo, mas te falta coragem, ou você tem uma relação de dependência ou de apego com essa coisa, com essa situação, com essa pessoa, intencione, peça às suas falanges que te traga aquilo que vai te auxiliar na sua jornada. Seja uma oportunidade, seja uma pessoa, seja coragem, enfim, intencione que as suas falanges tragam para você o que é necessário para que esse movimento aconteça, esse movimento de finalização, para que essa abertura aconteça. Quem, por si só, já está fazendo as movimentações, as finalizações, porque primeiro é um movimento de finalizar algo, tá? Primeiro você finaliza algo para que depois essa abertura se dê. E pode ser, repito, não necessariamente é a finalização de um relacionamento ou de algo físico. Demissão do emprego, né? Finalizei uma graduação, finalizei um mestrado, finalizei um intercâmbio. Não necessariamente, pode ser também uma finalização de um padrão específico, um padrão mental, um padrão emocional, um padrão de comportamento. Então, digamos, eu tinha comportamentos muito tóxicos nessa área específica da minha vida, mas tenho dificuldade de romper com esse padrão, um comportamento vicioso, por exemplo, né? A pessoa que tem um comportamento vicioso, seja aí em qual área for, pode ser, com jogos, com pornografia, um comportamento vicioso, ele tem uma resistência muito grande. Então, para conseguir fazer esse desvínculo, para conseguir romper com esse padrão do comportamento vicioso, tem um trabalho a ser feito interno. Entende? Digamos, esse portal pode ser também, gente, a possibilidade de você conseguir materializar com mais facilidade abundância e prosperidade, em todos os sentidos, não só financeiro e material. Mas primeiro você precisa finalizar padrões de escassez. Então, às vezes a gente tem padrões inconscientes de escassez. Até avançamos, começamos a ganhar um pouquinho mais, mas parece que chega em um limite, chega em um ponto específico que esbarra em um padrão seu e você acaba retornando. Digamos,
R$ 10.000. Vamos trabalhar aqui com um exemplo aleatório. Sempre fui assalariada. E aí, faço um movimento aqui na minha vida, começo a empreender e começo a ter uma renda de R$ 10.000 no mês, 5 dígitos no mês. Só que, em determinado momento, esses 10.000, eles começam a se tornar pouco. Porque eu financiei casa, financiei carro, eu subi o meu padrão de vida e agora R$ 10.000 se tornou pouco para mim. E eu quero acessar mais abundância, só que eu não consigo. Ou seja, você esbarrou em uma limitação interna. Daqui você não está conseguindo avançar, entende? Então, quando se fala em finalização, estamos falando também e principalmente desses padrões mentais, desses padrões emocionais. Vamos a um exemplo no campo afetivo. Poxa, eu percebo que tenho facilidade de atrair conexões para minha vida. Mas, quando eu estou no relacionamento, de alguma forma eu tenho comportamentos de autossabotagem. Eu vou lá e sou desleal com a pessoa. Eu começo a atrair ou a decepcionar a pessoa. E daqui a pouco o relacionamento ruim se acaba. Entende? Esse é um padrão emocional também, que existe em muitas relações. Acreditem. Então aqui é o chamado mesmo para você sentar e refletir quais os padrões que precisam ser finalizados na sua vida. É um padrão mental? É um padrão emocional? É um padrão de comportamento? É um caminho profissional que não faz mais sentido? É um relacionamento que precisa finalizar? Observa na sua vida o que precisa ir para deixar espaço para o novo, para que essa movimentação rápida aconteça. Eu trouxe para vocês essa semana, acho que no vídeo da terça-feira, salvo engano, um exemplo meu. Não, acho que foi no vídeo da quarta-feira, o vídeo de Mercúrio retrógrado, salvo engano. Enfim, não vou lembrar agora exatamente. Mas eu falei que esse Mercúrio retrógrado, ele traz situações do passado, né, algo que vai se repetir, mas para que você possa provar ao divino que você aprendeu. E, gente, eu precisei finalizar um padrão de comportamento que eu tinha, que era o comportamento de colocar o outro no centro da minha vida, principalmente em relações afetivas. Uma tendência muito grande que eu tinha de, quando estava em um relacionamento, viver para o outro. Eu realmente colocava o outro no centro da minha vida, eu me esquecia de mim. E eu precisei finalizar esse padrão de comportamento para que uma oportunidade grandiosa se manifestasse na minha vida. Para que eu tivesse a coragem de bancar também, aceitar essa oportunidade, porque ela já estava no meu campo há muito tempo. E eu passei o ano inteiro pensando, repensando, pensando, repensando, pensando e repensando. Então, quando eu digo para vocês que algo precisa finalizar, é nesse sentido que eu estou falando, porque tem oportunidades grandiosas querendo se manifestar na sua vida. Tem relações, conexões de almas querendo se manifestar na sua vida. Mas primeiro você precisa deixar ir o que não faz mais sentido. Entre 2021 e 2022, eu passei por uma grande limpeza no meu setor de amizade. E como eu tenho essa tendência a me apegar nos relacionamentos, foi muito difícil para mim ver determinadas pessoas irem embora da minha vida. Foi muito difícil para mim mesmo. Mas elas precisavam ir porque novas pessoas que tinham alinhamento com a minha energia,
que faziam parte da minha família de alma, estavam chegando para a minha vida. E até para que eu pudesse também valorizar essas novas conexões. Para que eu pudesse perceber, nossa, essa conexão aqui não tinha não era equilibrada a troca. A troca não era equilibrada. Era uma troca desequilibrada. E aí, quando essas novas relações chegam, e quando relações antigas também que permaneceram, eu dou mais valor. Eu dou mais valor. Aí o meu referencial de equilíbrio em relacionamento, ele muda para melhor. Se torna um referencial mais saudável. Eu paro de aceitar pouco, eu paro de me nivelar por baixo. Porque agora o meu referencial, a minha linha está mais alta. Entende? Então é isso também. Quando alguns relacionamentos, algumas situações são finalizadas na nossa vida, a gente tem a oportunidade de tomar consciência. De perceber, nossa, eu estava aceitando tão pouco. E é tão abundante de possibilidades, de oportunidades, de pessoas na vida. Por que eu estava me prendendo por tanto tempo a essa pessoa, a essa situação, a essa circunstância? Achando que só existia isso, quando na verdade é abundante. Tem muito peixe nesse mar. Então é um convite para que você possa se reconectar com essa grandeza. Grandeza a nível de possibilidades, de oportunidades, com a sua grandeza também. Então responda a esse chamado, intencionando as suas falanges espirituais, que você tenha a coragem necessária para finalizar o que precisa ser finalizado. E por tabela, na sequência, abrir espaço para o que é seu por direito divino chegar até você. Certo, meus amores? Desejo uma linda sexta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.